Olá, galera que está ansiosa por essa aula de matemática da terceira série do ensino médio. Eu sou o professor Walter Pessoa, estou contigo aqui em mais um momento pedagógico massa. Mas antes de começar a nossa aula, eu queria fazer um convite a você que está aí agora, de frente para essa telinha ou para a telona, que é o seguinte. Pessoal, estamos passando por um momento de pandemia. Estamos passando por um momento de saúde muito difícil. E o governo do estado de Pernambuco, juntamente com a prefeitura da cidade do Recife, criaram um aplicativo para fazer uma triagem inicial de pessoas que por acaso iniciam ali sintomas da doença. Então, por exemplo, se você está em casa e alguém da tua família está com todos os sintomas que você está vendo o tempo todo na TV, como é que funciona? Você faz o seguinte, você entra agora no Google, você vai lá, pega teu aplicativo pelo celular. Se teu sistema operacional for Android, você coloca lá o aplicativo que está na tela agora para você, que é o Atende em Casa. Vai lá no Google, coloca Atende em Casa e baixa o aplicativo para teu celular. Como é que funciona esse aplicativo? O aplicativo ele funciona exatamente da seguinte forma. Vou te dizer. Você está com sintoma, entra no aplicativo, relata teu problema e os médicos de plantão que estão a partir dessa semana lá na ETE Cícero Dias, eles vão trazer para você um atendimento de triagem, tá certo? E se por acaso você tiver problemas maiores, você vai ter um atendimento médico até por vídeo nesse aplicativo para que em seguida você seja enviado para a rede hospitalar. Isso tudo para não ocasionar, se você, por exemplo, tem sintomas, mas não sabe se está com certeza se está com a Covid ou não, você vai no aplicativo e evita você ter que ir até o posto médico de repente ou contaminar alguém ou trazer esse problema para mais alguém, tá certo? Muito boa ideia, aplicativo para vocês da Secretaria de Educação de Pernambuco, do Governo do Estado de Pernambuco e da Prefeitura da cidade do Recife. Massa? Produção, pede o pessoal aí para ativar aqui o relógio, para a gente não perder o tempo. Pode ir lá enquanto eu estou conversando aqui com o pessoal, a gente não vai mudar a tela agora não, que eu vou dar um recado para o pessoal ainda. Meus queridos alunos do terceiro ano, semana passada a gente estava aqui no último horário de aula e aconteceu um fato que atrapalhou um pouquinho só o último minuto de aula. Vê só, a gente tem aqui um relógio que fica apresentando para a gente nosso tempo de TV, tempo de aula de 50 minutos, 51 quebradinho, porque é esse tempo que a gente tem de intervalo. Na aula passada, quando no último minuto, já para zerar, a equipe de produção me chamou a atenção, gente, olha a hora, a TV vai cortar. E eu estava fazendo uma questão no quadro aqui, uma questão muito simples de porcentagem, e a questão foi toda feita e no final, por conta da correria, eu pedi para você dividir os dois valores. Tu lembra disso aí? Era 0,51 e 0,80. Pelo amor de Deus, quando eu terminei a aula, que eu assisti a aula de novo, eu vi que erro grave. Gente, você faz o seguinte, você volta àquela questão. Era o seguinte, da aula anterior, vai lá no teu material que você tem em PDF aí. Ela diz o seguinte, nas últimas eleições presidenciais de um determinado país, em que 9% dos eleitores votaram em branco e 11% anularam o voto, o vencedor obteve 51% dos votos válidos. Lembra dessa questão? Não, precisa cortar não, Manuel. Precisa cortar não, pode deixar a tela aberta. Aqui é uma correção da aula anterior. Isso, precisa cortar não. Deixa só a tela cheia comigo. Então o que acontece? Não são considerados votos brancos... Vou voltar aqui, tá? Eu vou fazer essa correção. Por favor, Manuel, corta a tela geral. Tá com delay, né? Então vamos lá. Para mim, só para mim aqui. Isso, para não associar essa aula de agora, tá? Então, gente, é o seguinte, ao vivo é bronca, é problema aqui. A gente tá o seguinte, a gente vai conduzir uma errata da aula anterior, como eu estava falando para vocês. E o probleminha apresentava lá um candidato, vai ficar muito massa essa errata. Eu vou parar aqui, vou dar um tempinho para voltar todo o texto da errata para a gente não misturar com essa aula de agora, tá certo? Uma questãozinha lá de porcentagem da aula anterior, por conta do tempo final de encerrar a aula, que a gente perdeu ali o time da resolução e no lugar de mandar você multiplicar as duas unidades, o professor Walter pedir para você dividir. Gente, volta lá naquela questão, inclusive eu deixei para você resolver.
Então, por favor, multiplica 0,51 por 0,80 e fica tudo certinho. Eu estou conseguindo a tela geral não. Eu preciso da tela geral às vezes. Vê lá, vê lá. Massa, vê aí. Tá na tela geral. Deixa nela por enquanto, eu vou começar essa aula e depois a gente resolve. É isso aí, galera. A tecnologia, às vezes, ela trava na frente da gente e a gente fica com esses percalços, né? Mas vamos começar aí. Qualquer dúvida dessa aula a partir de agora, gente, por favor. Travou tudo aí, tá? Então, voltou tudo certo. Vai lá, produção, força aí. Aqui equipamento às vezes dá um delay, dá um travamento, mas é assim mesmo. Vamos lá, agora tá a imagem linda, tá ao vivo e a gente vai começar essa aula, tá certo? Para iniciar essa aula, galera, do terceiro ano, já que eu falei da errata da aula anterior, vai lá e corrige tudo direitinho. Você percebe que aqui a dinâmica é bem intensa, mas tá tudo certo. É tudo para tentando fazer o melhor para atender você aí em sua residência. Vamos para a aula. Vamos para a aula de hoje. A aula de hoje está aí na tela cheia para você. Posição relativa de duas retas analisando através da geometria analítica, beleza? Continuando nosso estudo de retas aqui no plano cartesiano, a gente vai ter essa aula agora, posição relativa de duas retas. Tela cheia, produção. Tela cheia foi não. Agora, vamos lá, produção, me ajuda lá, produção, que a gente agora está ao vivo para todo o estado de Pernambuco e para o mundo através da internet, canal EducaPE. Vamos lá, galera, posição relativa de duas retas. Hoje a gente vai tratar exatamente de associar os coeficientes de retas paralelas, perpendiculares e oblíquas às suas representações geométricas e vice-versa. Beleza, galera? Então a gente vai tratar na geometria analítica a representação de uma reta e suas representações. Corta para a tela onde eu estou no meio dela aqui. A telinha comigo. Vamos fazer esse teste. Massa! Chegou! Ficou legal. Vamos deixar mais tempo nessa tela aí, tá? Eu adorei esse formato, ficou massa. Um abraço pro pessoal de Libras aqui na minha frente, abraço para todos os estudantes que estão acompanhando pela tradução aí para essa linguagem que eu vou aprender. Eu tenho certeza que eu vou aprender para facilitar para vocês. Um beijo para todos que estão tendo acesso também à informação através da comunicação em Libras. Então o que acontece? A nossa expectativa de aprendizagem é associar os coeficientes de retas paralelas, perpendiculares e oblíquas. Quando eu falar oblíqua, tu sabe, reta inclinadinha, tá certo? Então, quando eu falar a palavra perpendicular, tu sabe, formando 90 graus, ou com o plano cartesiano, ou entre retas. E quando eu falar em retas paralelas, eu vou te mostrar agora o que são retas paralelas dentro do nosso contexto de aula. Massa, vem comigo, vamos lá. Aqui eu tenho essa minha abordagem, onde a gente vai estudar as equações de retas paralelas e concorrentes. Vê que eu fiz um recorte agora e você vai entender por que esse recorte foi feito para a nossa aula de hoje. Vem comigo, aluno do terceiro ano, que essa aula é específica para você. Primeiro eu queria dizer para você que essa abordagem que eu vou dar para a aula de hoje para vocês, ela, além de servir para você conhecer mais sobre retas, fazer uma ponte com conhecimento lá de função, mas principalmente nos vestibulares desse ano, que você vai se submeter, essa abordagem que eu vou tratar na aula de hoje vai ser muito mais útil para as provas da UPE. A UPE o tempo inteiro trata desse tema com este foco que eu vou fazer na aula de hoje. O Enem nem tanto, porém tem um ponto de conexão entre o Enem que eu vou trazer para você essa informação também durante a aula, tá certo? E você vem comigo aqui nessa aula para começar a partir de agora. Tá vendo aí na tela? Pode deixar assim mesmo? Pode deixar a tela assim? Eu tenho retas paralelas sendo apresentadas aí numa estrada, acho que uma PE, uma BR dessa qualquer, onde a gente tem duas faixazinhas amarelas. Nesse ponto de observação, tu percebe lá no final dessa reta um ponto chamado ponto de fuga, onde as retas tendem a se aproximar. Na verdade, se você chegar mais perto com o seu veículo ou lá nessa estrada, você vai perceber que
Na verdade, essas retas elas não se tocam, mas a impressão que dá é que lá no infinito há uma conexão por conta do nosso ponto de visão, chamado uma construção de imagem chamado ponto de fuga, tá certo? Mas existe um princípio na geometria que fala que retas paralelas só se cruzam lá no infinito. E esse princípio a gente vai seguir aqui, tá certo? E no nosso recorte para o plano real, a gente vai entender que retas paralelas, elas não têm ponto em comum. Tá ok? Então vem comigo. Diante dessa ideia, eu tenho o seguinte. Vamos para o quadro geral. Conta para o quadro aqui para mim, por favor. Eu quero começar essa aula relembrando você de algum conceito de equação de reta, tá certo? Equação da reta. Vou trazer aqui para você, por exemplo, até uma pergunta de um colega professor de um ETE. Walter, a equação da reta na forma geral, o coeficiente A sempre é positivo. Por uma convenção, a gente coloca esse coeficiente positivo, tá? Na prática, ele pode estar ali representando negativo, mas para finalizar, para terminar a questão, a gente geralmente multiplica tudo por menos 1 e encontra o valor positivo. Por exemplo, a equação de uma reta, ela é apresentada com esse formato geral. AX mais BY mais C igual a zero. Onde cada letrinha dessa, A, B e C, são números reais, tá certo? Vou dar um destaque para ela aqui, ó. Esses valores aqui. A é um número real, B e C. O X e o Y faz parte lá do nosso plano cartesiano, o eixo X, Y, como a gente já conhece de aulas anteriores. Então, por exemplo, eu posso escrever uma reta com a seguinte equação. 2x menos 3y mais 4 igual a zero. Já sei que o coeficiente A é igual a 2, o B é menos 3 e o C é 4. Para o estudo que eu estou propondo para você na aula de hoje, a gente vai sempre pensar inicialmente na equação da reta na forma reduzida, que não é essa forma geral. Então, para encontrar a equação reduzida da reta, observe o que vai acontecer. Eu vou mudar de membro o 2x, olha só, ficaria menos 2x. Eu vou mudar de membro o 4, mudei de membro, ele fica menos 4. E aqui eu tenho o menos 3y no primeiro membro. E o número 3 eu vou fazê-lo passar também de membro. Aqui eu tenho y igual a, olha só, menos 2x menos 4 sobre 3. Para organizar essa ideia, vou trazer essa equação, vou simplificá-la aqui no cantinho, ó. Ou seja, y será menos 2 terços de x e menos 4 terços. Dessa forma, a equação está escrita em sua forma reduzida. E você já viu esse conceito comigo em aulas anteriores. Porém, aqui, corta para o quadro aqui, ó. Tá aparecendo não. Quadro aqui. Massa. Então, o que acontece? Essa forma que está aqui, eu identifico muito facilmente, o que a gente já viu em aulas anteriores, como coeficiente angular, que tem a ver com a tangente da inclinação da reta. E aqui eu tenho o chamado coeficiente linear, que é esse nosso termo independente aqui com o sinal negativo, tá certo? Então, pessoal, é muito importante você ter essa habilidade de pegar uma equação na forma geral e transformá-la para a forma reduzida, para você perceber com mais clareza os conceitos da aula de hoje, tá certo? Vem para cá, divide a tela geral comigo e o slide. E aí a gente vai começar a nossa aula apresentando algumas ideias. Vamos lá, isso, essa aí. Deixa nessa daí. A equação de uma reta pode ser escrita na forma reduzida, onde percebemos claramente sua inclinação m igual a tangente de θ e o ponto de intersecção da reta com o eixo das ordenadas, que é o ponto P. Observe, toda vez que eu tenho uma equação da reta escrita na forma reduzida, eu vou identificar aqui esse resultado que está na frente do x
como coeficiente angular, ou seja, ele tem a ver com a tangente desse ângulo aqui, ó. Esse M, ele é numericamente igual à tangente desse ângulo, e o valor P é exatamente o ponto de intersecção da reta com o eixo Y. Esse conceito você já está careca de saber, o tempo inteiro, o professor da sala de aula falando, a gente contatando para você aqui, e fica tudo certo assim, beleza? Então o que acontece? Toda vez que eu tiver duas retas quaisquer e quiser analisar a posição que elas têm entre si, eu tenho que colocar suas equações na forma reduzida. Como, por exemplo, vamos considerar duas retas R e S escritas na sua forma reduzida, como está aí no quadro. A primeira reta R tem o coeficiente angular M1, e a reta 2, a reta S, tem coeficiente angular M2. Percebe? Em um plano cartesiano, duas retas quaisquer podem ser paralelas ou concorrentes. Vamos entender o que são retas concorrentes e o que são retas paralelas na aula de hoje. Olha só, aí eu trouxe uma imagem para você que apresenta retas quando elas são paralelas. Na primeira situação, eu tenho aqui a reta R apresentada e a reta S. Perceba que ela não tem nenhum tipo de ponto em comum. No caso, isso aqui vai acontecer, a reta será paralela uma em relação à outra, toda vez que elas tiverem a mesma inclinação. Tá lembrado que esse M tem a ver com o ângulo da reta? Olha o ângulo aqui, ó. Quando elas tiverem a mesma inclinação, essas retas serão ditas paralelas, beleza? Então observe a importância de você compreender como transformar a equação da forma geral para reduzida e observar onde está o coeficiente angular. Quando duas retas possuírem mesmo coeficiente angular, elas podem ser retas, elas são retas paralelas. Já quando esses coeficientes eles são diferentes um do outro, observe, a reta R tem uma inclinação aqui, ó. A reta S tem uma inclinação que eu vou chamar aqui de alfa, sempre em relação ao eixo X, tá certo? Então, esse ângulo que R faz, S faz com o eixo X é o ângulo alfa, já o ângulo que R faz com o eixo X é o ângulo θ. Assim, eles possuirão coeficientes angulares diferentes. Quando isso acontecer, galera, as retas receberão o nome de retas concorrentes. Massa? Tranquilo? Então vem comigo para a continuidade da nossa parte teórica, tá certo? Aqui eu tenho retas paralelas. Vou falar um pouquinho dessas retas, tá certo? Olha só, duas retas paralelas, elas podem ter nomes diferentes. Presta atenção. A gente já viu que retas paralelas têm o mesmo coeficiente angular, ou seja, tem a mesma inclinação. Logo, a primeira situação que está aqui no quadro traz para a gente retas chamadas de coincidentes. Essas retas serão coincidentes quando elas tiverem o mesmo ângulo, a mesma inclinação e também o mesmo ponto de intersecção no eixo Y. Tu consegue perceber aí que eu tenho uma reta azul R e a mesma reta S passando assim uma sobre a outra? Massa! Uma situação prática, por exemplo, a gente pode abordar aqui pessoas que caminham em linha reta ou trilho de trem em linha reta. O primeiro trem passa naquele trilho e o percurso do segundo trem é no mesmo trilho, ou seja, passaram sob a mesma reta, tá certo? Dessa forma, os coeficientes angulares são iguais, prova que elas são paralelas, mas existe uma igualdade aqui no coeficiente linear, são valores iguais. Ô Walter, como é que isso acontece diante de duas retas? Como é que eu vou perceber isso? Daqui a pouquinho eu já te digo, tá? Observe que elas podem ter duas retas para ser paralelas, tem que ter coeficientes angulares iguais, porém, observe essa reta R. Tem um ângulo θ aqui igual ao da reta S, ângulo θ. Porém, a reta R corta o eixo Y num ponto que eu vou chamar de B1, é chamado de coeficiente linear. Já a reta S corta o eixo Y num ponto bem abaixo, ó, que eu vou chamar de B2. Ou seja, o ponto B1 é diferente do ponto B2. Quando isso acontecer, a gente tem retas que são paralelas, distintas. Elas não têm conexão de pontos nenhuma. Então, vamos trazer para você aqui uma abordagem teórica disso. Olha para mim.
Retas paralelas são retas que possuem a mesma inclinação. Massa. Porém, o que acontece? Paralelas coincidentes. Quando todos os seus pontos são iguais, elas recebem o nome de retas paralelas coincidentes. Isso acontece quando as retas apresentam equações com coeficientes correspondentes sendo proporcionais. Vamos entender isso aqui? Deixa eu mostrar para você aqui um exemplo, tá certo? Por exemplo, eu tenho uma reta assim, ó, x mais, por exemplo, y mais 1 igual a 0. Você sabe que essa reta está escrita na sua forma geral, correto? E você sabe construir essa reta na forma reduzida, mas nem precisa. Observe, o coeficiente do x é 1, o coeficiente do y é 1 e o termo independente também é 1. Vamos pegar esses valores e duplicá-los. Por exemplo, na hora que eu tiver assim, 2x mais 2y mais 2 igual a 0, observa, galera, eu tenho retas que aparentemente são diferentes uma da outra, só que elas têm coeficientes que se correspondem, o coeficiente de x com o do x da outra reta, de forma proporcional. Um é o dobro do outro. Olha, o coeficiente do x é o dobro da reta anterior, aqui o do y é o dobro da reta anterior e o termo independente c é o dobro da reta anterior. Dessa forma, a gente demonstra que elas são retas coincidentes, tá certo? Se você quiser passar essas duas retas para a forma reduzida, vai perceber que elas apresentarão a mesma reta no plano cartesiano. Vem comigo agora para a continuidade. Dessa forma, como eu falei para vocês, ó, se eu tiver a forma reduzida delas, YR, o M1, que é o coeficiente angular, que tem a ver com esse ângulo aqui, e o M2 da outra reta, quando eu dividir um pelo outro, eu vou encontrar uma constante de proporção chamada K. No caso anterior era 2. Já aqui, ó, P1 é o ponto de intersecção com o eixo Y e o ponto P2, quando eu fizer a divisão entre eles, eu vou encontrar a mesma constante K. Isso prova a proporcionalidade dessas equações da reta, tá certo? Então, quando acontecer isso, as retas são chamadas de retas coincidentes, paralelas coincidentes. Agora, as retas paralelas distintas são as seguintes. Quando duas retas paralelas não possuem ponto em comum, elas recebem o nome de retas paralelas distintas. Isso acontece quando os coeficientes angulares das retas são iguais e os seus coeficientes lineares serão diferentes. Aspas aqui, tá? A gente já sabe pelo princípio da geometria plana que duas retas paralelas se cruzam lá no infinito. É um postulado bonito, bem romântico, mas aqui para a gente, essa reta na análise da geometria analítica, a gente vai dizer a grosso modo assim, elas não têm ponto em comum, tá certo? Pelo menos próximo ao que a gente está desenhando ali. Então, dessa forma eu tenho a abordagem dessa figura, como eu já mostrei para vocês, ó. Ângulo θ, indica coeficiente angular. Eles são iguais. Então, observe, ponto P1 é o ponto de intersecção da reta. Eu vou colocar aqui P1 e o ponto P2 é o ponto de intersecção da reta com o eixo Y, onde eu vou colocar aqui o ponto P2 para a gente e eles são diferentes. Quando acontecer isso, essa reta é chamada de retas paralelas distintas. Olha o que acontece na prática. Vamos verificar se as retas R e S são paralelas. Observe, a reta R tem a equação escrita na sua forma geral e eu vou ter que encontrar a sua forma reduzida, né, galera? Vê como fica fácil, ó. 2x menos 3y mais 4 igual a 0. Deixa somente o y no primeiro membro, ó, só o y. Então passa o 2x ao segundo membro, passa o 4 ao segundo membro e você encontra a equação na forma reduzida. Assim, menos 3y igual a menos 2x menos 4. Percebeu? Olha, eu vou multiplicar tudo por menos 1 para eliminar os sinais negativos aqui, principalmente do y. Aí fica assim, ó, 3y igual a 2x mais 4. O que aconteceu, professor? Multipliquei cada termo da equação anterior por menos 1 e mudou o sinal para ajustar a nossa conta. Então, y aqui será igual a 2x mais 4
tudo dividido por 3. Vou organizar agora esse problema. Olha, y igual a 2 terços de x mais 4 terços. Já defini aí quem é o coeficiente angular, que é o 2 sobre 3, e quem é o coeficiente linear, que é o 4 sobre 3. Agora vamos a encontrar a forma reduzida da outra reta, a reta S. A reta S traz a seguinte informação para a gente, ó. 4x mais 2y menos 5, isso aqui é igual a zero. Vamos deixar no primeiro membro só o y. Fica assim, ó, 2y igual a 4x mudou de membro, é menos 4x. Menos 5 mudou de membro, mais 5. Opa, agora fica fácil. Y vai ser menos 4x mais 5. Tudo isso dividido por 2. Olha que legal, só ajustando a equação. Menos 4 sobre 2. E aqui, 5 sobre 2. Opa, menos 4x sobre 2. Galerinha, só para finalizar essa equação aqui, eu posso dividir o menos 4 sobre 2. Ó. Então, y será igual a menos 2x mais 5. Essa é a minha reta que eu vou chamar de S. Percebe? Olha, dá uma olhadinha agora no resultado da reta anterior. Eu tenho assim, ó, a reta anterior, que é a reta R, ela tem a seguinte estrutura para a gente. Vê só, olha, y igual a 2x sobre 3 mais 4 sobre 3. Te pergunto, essas retas podem ser paralelas? Qual é a condição para que elas sejam paralelas, galera? Ah, professor, a condição é que seus coeficientes angulares sejam iguais. E nesse caso eles não foram iguais. Logo, a reta R e a reta S não são paralelas, beleza? Não tem condição de ser paralelas por conta do coeficiente angular. Retas só são paralelas quando possuem o mesmo coeficiente angular. Beleza? Bora continuar aqui a nossa situação 2. Essa situação 2 eu vou tratar aqui com você, resolvendo questão por questão, tá? Tema item por item. Vamos verificar qual é o valor de K para que as retas que estão apresentadas sejam paralelas. Ah, eu tenho uma igualdade, é uma questão muito parecida com a anterior. Reta R, 2x menos 3y mais 4. Aqui é a mesma reta R, ó. A mesma. Então, essa reta R, eu já sei qual é a equação dela, que é y igual a... Olha o que está na tela anterior. Y igual a 2x sobre 3 mais 4 sobre 3. Cadê? Olha, 2x sobre 3 mais 4 sobre 3. Pronto, aqui é a equação dessa reta chamada R. Coeficiente angular 2 sobre 3 e linear 4 sobre 3. A nova reta, que está aqui chamada de S, ela tem a seguinte estrutura. Olha só, kx mais 2y menos 5 igual a zero. Olha o que eu vou fazer. Vou pegar essa equação aqui que está escrita na forma geral, você já identifica fácil essa forma, não é isso? E eu vou transformar para a forma reduzida. E você vem comigo assim, ó. Eu tenho o seguinte, kx mais 2y menos 5 igual a zero. Só fica quem tem y aqui no primeiro membro, ó. Então eu fico com menos kx mais 5, tu percebeu? Ó? A estrutura de x muda de membro, o número independente muda de membro, trocando sinal. Aí eu tenho que y é igual a menos kx mais 5, tudo dividido por 2. E eu posso pegar esse 2 do denominador e desmembrar para o primeiro e segundo item dessa parcela. Então eu tenho y igual a menos k sobre 2x mais 5 sobre 2. Beleza. Aqui essa é a forma reduzida da minha reta S. Agora observe, para que as duas retas sejam paralelas, tem que acontecer uma coisa. Ó. Aconteceu o seguinte, para que R seja paralela a S, eu tenho que ter o coeficiente de R igual ao coeficiente angular de S. E eu tenho aqui o coeficiente angular de R, que é 2 sobre 3. Eu vou colocar aqui nesse cantinho de tela, tá certo? Depois eu apago. Olha, 2 sobre 3, o coeficiente de R,
é 2 sobre 3. E o coeficiente da reta S vai ser igual a, olha aqui, ó, menos K sobre 2. E eu coloco aqui, ó, menos K sobre 2. Eles têm que ser iguais. Dessa forma, eu encontro o seguinte, ó, MR tem que ser igual a MS. Aí eu tenho que 2 terços tem que ser igual a menos K sobre 2. Fazendo a propriedade aqui do meio pelos extremos, eu tenho o seguinte, ó, menos K será igual a 4 sobre 3, ok? 2 vezes 2, 4, dividido por 3. Então, quando eu multiplico tudo por menos 1, fica assim, ó, K igual a menos 4 terços. Para que aquela reta anterior, olha, para que essa reta S ela seja paralela à reta R, eu tenho que organizar e encontrar esse K valendo o valor, o resultado que a gente obteve nesse processo final, que é menos 4 sobre 3. Ou seja, a reta S seria assim, ó, reta S seria menos 4 sobre 3x, olha lá, mais 2y, olha lá, menos 5 igual a 0. Então, se o valor de K for menos 4 sobre 3, as duas retas se apresentarão paralelas. Tu percebeu como é fácil? É só você igualar os coeficientes angulares, desenvolver toda a continha e encontrar o resultado final, tá certo? Se você teve dificuldade em entender, tu volta um vídeo depois e vai fazendo passo a passo mais lento, entendendo cada propriedade da matemática, das operações matemáticas, tá bom? Então vamos lá. Vou tratar agora com relação a retas concorrentes, essas maravilhosas retas que se cruzam em um único ponto. Olha só, duas retas são concorrentes quando elas possuírem um único ponto em comum. Para que isso aconteça, seus coeficientes angulares têm que ser diferentes. Então, observe que eu disse já anteriormente, coeficiente angular da reta R, um ângulo θ. O coeficiente angular da reta S é um ângulo diferente de θ. Logo, eles terão tangentes diferentes. Dessa forma, as retas serão ditas concorrentes. E acontece algo muito legal nas retas concorrentes. Retas concorrentes, elas têm um ponto em comum. Você percebeu que cada reta dessa ela é escrita a partir de uma equação de segundo grau com duas variáveis, no caso x e y? Equação do primeiro grau com duas variáveis x e y. Por exemplo, as retas que a gente viu anteriormente. O x tem um coeficiente, o y também, e as potências das variáveis sempre são 1. Então, equação do primeiro grau define reta. Se eu tenho duas retas com um ponto em comum, eu posso daqui a pouquinho estar associando aí a solução do sistema de equações formado por essas retas para encontrar esse par ordenado, que é esse ponto de intersecção entre elas quando se cruzam aí no plano cartesiano. Vem comigo, vamos praticar um pouquinho essas ideias. Observe, cadê? Antes da prática tem aqui um slide bem importante. Uma observação muito importante, como eu estava falando para vocês. Se eu tiver a equação da reta R e S colocada no sistema de equações, a solução do sistema vai trazer para a gente esse ponto em comum entre elas, que é o par ordenado XY, tá certo? Vamos treinar agora essa ideia. Por exemplo, as retas que estão apresentadas aí como R e S são concorrentes no ponto PXY. Vamos calcular as coordenadas desse ponto de intersecção. Então, a questão já está dizendo que as retas são concorrentes e a gente vai encontrar esse ponto de conexão delas, o ponto onde elas se cruzam, tá certo? Então, o que acontece? A minha reta R é assim, ó, x mais y menos 1 igual a 0. E a reta reta S é assim, ó, 3x mais y menos 7 é igual a 0. Observe, já que a questão falou que as retas são concorrentes, elas têm um ponto em comum. E o ponto em comum eu vou chamar de ponto P. É exatamente a solução desse sistema de equações. Tranquilo? Então vem comigo aqui na solução do sistema. A gente sabe desde o ensino fundamental como resolver um sistema.
Aqui eu vou apenas dar uma dica para vocês de resolução. Por exemplo, vou deixar o número 1 lá no segundo membro, para você encarar com maior familiaridade o que está acontecendo na conta. Olha só, x mais y igual a 1. O número 1 passou para o segundo membro positivo. Agora observa o restante. 3x mais y igual a 7. O menos 7 muda de membro, trocando sinal. Dessa forma, eu vou agora resolver o sistema que aqui está. Eu vou usar uma das técnicas de resolução. Você pode usar o que você quiser. Você pode fazer Kramer, você pode fazer substituição, método de adição. Você está no terceirão, sabe um monte de métodos de resolução do sistema. Eu vou trazer aqui a ideia do método da adição. Para isso, eu vou multiplicar a primeira equação, ou a segunda, tanto faz, por menos 1. E vou encontrar equações equivalentes aqui. Ó. Por exemplo, eu tenho menos x menos y igual a menos 1. Ou seja, eu peguei o menos 1 e multipliquei cada termo da equação anterior, tá certo? E agora eu vou adicionar com a equação de baixo. Ó. 3x mais y igual a 7. Dessa forma, eu vou obter aqui já um resultado bacana. O menos y com mais y a gente vai simplificar, vai dar, adicionando aí, são opostos, vai dar 0. E aqui eu tenho ó, 2x igual a 6. Opa, já sei, o x vale 3. Encontrei o resultado de x igual a 3, eu vou substituir em qualquer equação dessas. Vou pegar essa aqui que está mais fácil, essa daqui, ó, que é mais simplificada. Por exemplo, opa, o que eu coloquei o 3 aqui? Já substituindo o y. Deixa eu voltar aqui. Aí eu tenho assim, x mais y é igual a 1. Olha, no lugar de x, 3. Aí eu tenho assim, ó, 3 mais, beleza, 3 mais y é igual a 1. Já sei, mudou o 3 de membro, fica y igual a 1 menos 3. Já encontrei que o y é menos 2. Então, o par ordenado P vai indicar para mim o ponto de intersecção entre as retas. No caso, x vale 3 e y vale menos 2. Esse é o ponto onde as retas vão se cruzar. Não é fácil, galera? Então, retas, no geral, ou são paralelas ou são concorrentes. Quando elas forem paralelas, o que acontece? Quando elas forem paralelas, elas podem ser coincidentes ou podem ser paralelas distintas. E quando elas forem concorrentes, o ponto onde elas se cruzam é a solução de um sistema de equações do primeiro grau. Vê que massa! Tranquilíssimo, tranquilíssimo, tá certo? Vamos aprofundar aqui em algumas outras questões para a gente ir tirando dúvidas a respeito desse tema, já que é muita matemática, é uma álgebra envolvida com geometria pesada aqui, para quem não curte matemática, mas para quem curte matemática, isso é o filé. Isso dá mais prazer do que ver a live de Marília Mendonça, não é verdade? E essa semana, vou fazer um merchandising para você aqui. Essa semana vai ter live no canal do professor Valtinho, o professor Walter Pessoa. Vai fazer uma live com as músicas da banda Os Tronchos. É a minha banda. Vai lá no canal, tem um monte de paródia de matemática que você pode aproveitar em suas aulas, professor. Você pode aproveitar para aprender matemática se divertindo, estudante. Aprender não, né? Memorizar, brincar com a matemática através daquelas conexões musicais que o professor Walter vem fazendo para vocês aí, tá certo? Essa semana tem live da banda. Valeu? Vai lá no YouTube, se inscreve e acompanha com a gente aqui as ideias massa que a gente pode estar trazendo para vocês. E a live da banda que vai ser a maior live do Brasil até hoje. Live da banda Os Tronchos, quem diria, hein? Então o que acontece? Vamos para a questão de número 4. Produção, quanto tempo eu tenho? Vê aí no relógio geral, porque aqui o relógio começou atrasado. Massa, beleza. Então aqui a gente está quase encerrando a aula, faltam um pouco mais de 10 minutos. A gente vai resolver agora a questão de número 4 para você, tá certo? Dá um print nessa tela aí. Você vai pegar agora essa solução dessa questão depois e vai mandar para mim bem bonito, tá certo? Instagram, @prof.walterpessoa, e a gente vai interagir com você lá, tirando maiores dúvidas. Vamos lá! Dadas as retas R, S e T, observe que são 3 retas agora, determine a equação da reta que é paralela a T e passa pelo ponto de intersecção de R e S. Eita, que negócio louco! Presta atenção. Vamos ler o texto de novo. Lê o texto comigo. Divide a tela comigo para a gente ler o texto aqui. Eu vou até olhar para a TV agora. Olha só.
Dadas as retas R, S e T, são 3 retas na questão. Determine a equação da reta que é paralela a T e passa pelo ponto de intersecção entre R e S. Gente, vem comigo. Vamos encontrar logo esse ponto de intersecção entre R e S. Vou fazer aqui, ó. Vou bem organizar essa questão bem bonitinho para você, ó. Intersecção. Olha só o que vai acontecer. Intersecção entre R e S. Ou seja, a reta R está aqui, ó. X mais Y menos 1 igual a 0. Já coloco ela no sisteminha, ó. X mais Y igual a 1. Percebeu? Peguei o menos 1, joguei para o segundo membro. E a reta S está aqui, ó. 3x mais y igual a 7. Olha, 3x mais y igual a 7. Ô, Walter, oi, é a mesma reta anterior? É, a gente já fez essa conta? Já. Então, esse ponto de intersecção eu já sei. É o ponto P. Qual foi o resultado dele? Vê lá para mim. 3 e menos 2. Então, eu coloco aqui, ó. 3 e menos 2. Não vamos perder tempo fazendo de novo aquele sistema de equações que a gente já fez. Percebeu a ideia? Agora observe o que a questão pede. Determine a equação da reta que é paralela à reta T e passa por esse ponto. Olha, para montar a equação da reta eu tenho que ter um ponto e o coeficiente angular, que eu não sei qual é ainda. Mas observe que a reta T está aqui. Reta T. Ela tem a seguinte equação, olha, x mais 2y menos 4 igual a 0. A reta que eu quero construir vai ter que ser paralela a essa reta T. Ah, paralela coeficiente angular igual. Olha o que eu faço aqui. 2y é igual a menos x mais 4. Vou encontrar a forma reduzida dessa reta. Olha o que acontece. Eu tenho assim, ó, y é igual a menos x mais 4 sobre 2. Para finalizar aqui, ó, y vai ser menos, olha agora, x sobre 2 mais 4 sobre 2. 4 sobre 2 dá 2, mas eu nem preciso dele. O que eu quero, galera, é só esse coeficiente angular dessa reta T, ó, que a gente sabe que é menos meio. Massa? Já sei esse coeficiente. E como a reta que eu quero construir tem que passar por esse ponto e tem que ter um coeficiente angular, esse coeficiente angular tem que ser igual. Então, essa nova reta que eu vou chamar aqui de reta U, esse coeficiente dessa reta U tem que ser igual ao coeficiente angular da reta T. Então, eu tenho assim, ó. Cadê? Vou usar aqui essa tela. Aí eu tenho assim, ó. Observe, a nova reta que eu quero é a reta U. Ela tem que ter coeficiente angular igual menos meio. Olha que legal. Menos meio. E ela tem que passar por um ponto. Passar por um ponto que é o 3 menos 2. Galerinha, em aulas anteriores, a gente apresentou para você uma equação da reta chamada equação fundamental. A equação fundamental eu posso utilizá-la toda vez que eu tiver um ponto e o coeficiente angular dessa reta. Eu posso construir essa equação utilizando esse conhecimento. Você lembra, ó, y menos y0 igual a m vezes x. Opa, deixa eu melhorar para ficar bonito para você aqui, fazer um print da tela, tá certo? E aqui eu tenho assim, ó, m vezes x menos x0. Olha, o x0 é o 3, o y0 é o menos 2 e o m é menos meio. Olha que legal. Y fica assim, ó. O y0 é menos 2, então aqui fica mais 2. Igual m é menos meio. E fica assim na equação. O x a gente repete e o x0 é igual a 3. Já está pronta a equação da reta que satisfaz ao problema anterior. Essa equação está escrita na forma fundamental. Tu lembra? Olha aqui a equação como fica bonito. Y mais 2 igual a menos meio vezes x menos 3.
essa equação já vale para a solução do nosso problema. Porém, digo para você, se você quiser, a partir dessa equação, encontrar a forma geral, você desenvolve todas as operações matemáticas nessa equação possíveis e traz todos os termos ao primeiro membro. E aí tu já encontra a equação na forma geral, como a gente já viu em aulas anteriores. Se você quiser expressar essa mesma equação na forma reduzida, você vai utilizar a equação geral, como a gente já viu nessa aula de hoje também, e leva a equação para a forma reduzida, deixando o y isolado no primeiro membro. Beleza, galera? Viu como é fácil? O texto inicialmente apresentando muita dificuldade de interpretação, a gente tem que ter muita paciência para chegar nesse resultado final, tá certo? Olha só, quando duas retas são concorrentes, a gente pode perceber que em alguns momentos elas podem formar um ângulo de 90 graus entre si, como é o caso dessa situação aqui agora. A reta R e a reta S formam um ângulo de 90 graus entre si. Quando isso acontece, elas são chamadas de equações perpendiculares, beleza? Toda vez que duas retas forem concorrentes e formarem entre si um ângulo de 90 graus, elas são chamadas de de retas perpendiculares, tá bom? Vamos lá. Isso vai acontecer toda vez que os coeficientes angulares forem diferentes. Porém, essa diferença tem que admitir uma certa propriedade. Observe, pense comigo. Reta R, coeficiente angular M1. Reta S, coeficiente angular M2. Toda vez que você multiplicar esses coeficientes angulares e o resultado dessa multiplicação for menos 1, você vai definir que as retas são perpendiculares. A demonstração dessa ideia é uma demonstração que leva muito tempo aqui para a gente fazer ao vivo, tá certo? Mas se inscreve lá no meu canal que eu vou fazer questão dessa semana toda fazer as demonstrações de todas as fórmulas que a gente viu aqui com você, tá certo? Se você vai para a área de matemática, exatas, natureza, para as engenharias, vem aqui com a gente que a gente vai fazer toda essa demonstração, tá? Mas para todos nós aqui, todos os alunos que gostam e que não gostam de matemática, que não tem aquela habilidade toda, vale a dica. Retas perpendiculares só acontecerão quando os coeficientes angulares o produto deles for igual a menos 1. Isso aqui vai levar uma propriedade bem massa, vê só. Deixa eu ver se está aqui no próximo slide. Não tá. Tá aqui, vou construir para vocês. Olha, se eu tenho M1 vezes M2 igual a menos 1, olha o que acontece. M1 é igual a menos 1 sobre M2. Por exemplo, o que isso quer dizer para a gente? Toda vez que eu tiver um M1 qualquer, da primeira reta, valendo, digamos que eu tenho uma reta R e o coeficiente angular dela vale 2. Para que uma outra reta seja perpendicular a ela, observe, eu vou ter que inverter o número 2, ficaria 1 sobre 2, e pegaria o oposto desse resultado, no caso, menos 1 sobre 2. Tu se ligou na ideia? Vou de novo com você aqui, ó. Suponha, quando eu tiver aqui um primeiro coeficiente angular igual a 5, eu quero encontrar uma reta que é perpendicular a ela. Isso só vai acontecer se o coeficiente angular dessa reta for menos 1 sobre 5. Eu vou pegar um número qualquer, no caso 5, vou inverter ele, ficaria 1 sobre 5, e vou pegar o número oposto. Quando isso acontecer, garante, as retas são perpendiculares, se cruzam num ponto e formam um ângulo de 90 graus. Produção, quanto tempo? Só dá tempo agora, eu acho, para as nossas considerações finais. É verdade, galera, mas antes disso, eu vou deixar para você aqui, ó, uma questão massa, um probleminha número 5. Você vai printar essa tela e você vai verificar o seguinte: verifique quais retas abaixo são perpendiculares entre si. Você vai encontrar as equações reduzidas de cada uma delas e as equações que tiverem essa característica que eu te falei, o coeficiente de uma ser o inverso do oposto da outra, ou quando tu multiplicar os dois, o resultado dá menos 1, aí você diz que elas são perpendiculares, beleza? Manda para mim o print dessa resolução no meu Instagram, prof.walterpessoa, que eu dou o gabarito para vocês, eu faço aí para você
a correção se tiver necessidade, mas eu acho que é muito fácil essa questão e você chega tranquilo para mim. Gente, vê só, essa questão que está no quadro agora vale um print para vocês e também eu deixo como desafio 2 para você trazer para a gente a resposta dela. É uma questão que caiu na UPE. Olha a abordagem da UPE aí, questões secas e a questão diz assim, em qual das alternativas abaixo temos um par de retas concorrentes? Aí você vai resolver o sistema ou você vai encontrar a equação reduzida e verificar qual delas tem coeficientes angulares que satisfazem a condição de serem concorrentes, tá bom? Manda para mim também no Instagram, já que o nosso tempo de aula infelizmente acabou. E tamo junto aí, galera. Um beijo para todos vocês, estudantes da terceira série do ensino médio. Vem comigo, próxima semana tem mais aula aqui e o tema você vai receber breve nas suas redes sociais, tá bom? Te cuida, fica em casa e vem aqui com a EducaPE amanhã. Aula massa para você. Um beijo a todos os professores de matemática, a você estudante, a todas as famílias aí que estão no mutirão de acolhimento em casa contra a Covid. Tamo junto. Tchau, galera. Vai lá. Não esqueça.